galera, eu sou o Pedro Certeza, estou aqui com Monique Danello e trouxemos ela para o programa porque, com mais de 10 anos trabalhando como repórter esportiva, ela é um dos destaques da função, uma das melhores profissionais do ramo no país, e hoje nós vamos perguntar tudo sobre como é ser uma repórter esportiva só para ter certeza. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Como é que que tá? prazer estar E aí, aqui. minha chapa? E aí, chapinha? Olha, olha só, vou perguntar a porra toda, tudo, eu tenho muita Calma, curiosidade. sim. Olha as emoções. Vou perguntar tudo. E finge que. Não, esquece o corporativismo. Finge que a gente não tá lá onde a gente ganha o nosso salário. Tá bom. Então vambora. O que leva alguém a escolher a reportagem? Tipo assim, eu quero essa função aqui. Qual é o chamariz principal? Eu acho que no início, assim, sinceramente, né, todo mundo fica um pouco seduzido por aquela coisa que a figura do repórter é aquele que aparece, é o que tá no vídeo. Isso sempre seduz um pouco. As pessoas entram nesse meio e têm vontade de fazer vídeo e de aparecer no vídeo, que é algo que chama atenção. Acho que na minha época, quando eu comecei, menos do que hoje, que a gente vive um mundo de rede social e de fama, que eu acho que é uma coisa diferente da época quando eu comecei. Mas eu acho que ainda hoje é menos porque muita gente tá em vídeo. hoje é Antes mais era fácil. mais seletivo ainda, né? Hoje é mais fácil você conseguir fazer isso. Tem mais gente querendo fazer do que naquela época, mas é mais fácil de você conseguir, porque você pega a sua câmera e você faz. Mas o que me seduzia era essa coisa assim de cobrir os fatos, de estar onde as coisas acontecem, de contar a história. Eu sempre gostei muito de contar história, sempre gostei muito de falar. Então, o que me encantava era essa possibilidade de ir pra rua, de descobrir as coisas, de dar notícia, de ver de perto os detalhes e poder reproduzir aquilo, contar pras pessoas. Sempre foi muito isso que mexeu com a minha vontade de ser repórter. Tipo assim, um engenheiro precisa ter um raciocínio lógico muito grande, sabe? Um músico tem que ser muito criativo. Qual é a característica de um bom repórter? A principal. Eu acho que um bom repórter, ele tem que saber ter uma percepção muito boa do ambiente que você está trabalhando. Uma leitura do ambiente. Uma leitura do ambiente, ser sempre muito atento aos detalhes. Os detalhes, eles nos contam e nos dão indícios de muita coisa. Então, no ambiente, assim, na rua, você tem que ter essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de estar atento a muitas coisas. E um bom repórter, ele precisa saber apurar e ter boas fontes. Então, um bom repórter, ele também tem que ser uma pessoa boa em relacionamento. Você tem que construir relacionamentos, porque as fontes serão muito importantes para te ajudar a conseguir notícias, a dar furos, mas estar sempre bem informado. Para estar sempre bem informado, você tem que estar sempre bem relacionado. Tem que ser bem ativo pra caralho também, né? Disposição. Muita coisa. A gente provavelmente vai entrar... eu vejo você... Cara, você, quando a gente foi pra Florida Cup, né? Porra, a gente ficou lá, né, naquela correria e tal, só que eu fiquei fudidaço, eu fiquei, caralho... E você não é repórter dessa porra mesmo. Então tem que ter, de fato, uma disposição física, literalmente, bem braba, né? É isso. Eu costumo dizer que é natural que a gente fala, às vezes, de outras profissões, né? Sei lá, o jogador de futebol, depois de uma certa idade, ele não vai ser mais útil porque acaba o tempo útil de trabalho dele. Às vezes, modelo, atriz, dependendo de pessoas que trabalham com a beleza, vão ficando mais velhos e, de repente, aquilo ali... O repórter também vai perdendo energia. Também é uma função que você vai perdendo energia. E eu tinha 23 anos, 22 anos. Hoje eu tô com 35, vou fazer 36. Não é a mesma energia, você sente, porque é uma função que te exige muito. Trabalhar na rua, tem o calor, tem a chuva, tem a alimentação ruim, tem o cansaço de horas em pé, dependendo do que você tá falando, assim, tem uma série de coisas. Também, uma coisa que eu já percebi quando eu fiz alguns trabalhos de reportagem, de você ficar sempre em estado de alerta o tempo todo. Você não consegue ficar... Não dá pra relaxar, não dá pra relaxar. Né? A gente costuma falar sobre isso, né? Nosso Fernandinho Barbosa tá aqui, é a minha dupla na rua o tempo inteiro. Também que tem que ser. A gente não pode perder nada. Então, assim, não dá pra desligar um segundo. Não tem um minuto de relaxamento. Tipo, a gente tá num jogo, não dá. Se tu relaxa um segundo, tu já perdeu alguma coisa. Ele perdeu uma imagem, eu perdi de ver um lance. Ontem, por exemplo, né, a gente vai ao ar em algum momento. Foi Flamengo e Nublense. Isso, Flamengo e Nublense. Começou a sair uma treta na arquibancada,
Porque, não sei, a gente só viu o pessoal, ei, fulano, vai tomar caju. Aí, tipo, o que tá falando e tal? E a gente foi olhar ali, saiu o gol do Pedro, eu não vi nem quem deu assistência. Então, tipo, é uma fração de segundo, assim, que tu perde. Então, não dá pra descansar, não dá pra relaxar. Por exemplo, uma transmissão de futebol, pra mim, é muito exaustivo. Vou chegar na transmissão muito porque exaustivo. eu tenho muita dúvida da transmissão em si. Mas assim, é porque hoje tá muito confuso o que é a função de cada um. Porque na internet, por exemplo, o cara que vai cobrir um jogo por um canal dele, ele faz ali, ele tá na câmera, mas ele também escreve. Que é a definição de um repórter? O repórter, ele faz isso aqui. Eu acho que lá atrás a gente definiria de uma outra forma. A gente linkava o repórter a fazer matérias, VTs, né, que a gente chama, de reportagens de televisão, ou o repórter escrito fazer uma matéria de texto para o site, entrar ao vivo. O repórter estava muito ligado a isso. Hoje em dia, eu sempre costumo dizer que o repórter, ele tem um outro nome, ele é um produtor de conteúdo. O que a gente faz hoje é produzir conteúdo. E aí a gente vai produzir conteúdo para cada plataforma. Se a gente está falando de rede social, a gente vai produzir conteúdos com os formatos das redes sociais. Se a gente tem um programa de TV que pede matérias, a gente vai escrever um texto com off e sonora dos jogadores, as falas dos personagens e vai fazer matéria. Se a gente tem um ao vivo, a gente vai entrar ao vivo. Se a gente tem um YouTube, a gente vai fazer uma live. O repórter produz conteúdo. E acho que a gente tem muito esse DNA na TNT Esportes, porque a gente fala para todas as plataformas e a gente tem que ter a capacidade de, Monique, Jorge Sampaoli foi contratado pelo Flamengo. Eu vou dar essa notícia de várias formas diferentes. O conteúdo que eu fiz pro YouTube foi a live que a gente fez pro Instagram foi outro, se eu for entrar na TV vai ser outra coisa, se eu tiver que fazer um texto pro portal da TNT vai ser outra coisa. Então, hoje eu definiria o repórter como produtor de conteúdo. Ele pega várias coisas de várias funções e é como se fosse uma nova função que mudou ali no jornalismo. Para ser um repórter completo hoje, tem que ser um repórter que sabe falar para todas as mídias e os públicos diferentes. E qual é a maior diferença entre um repórter esportivo e um cara da área criminal, ou, sabe, de outras áreas? Porque tem momentos que você encontra com essas pessoas, porque essas pessoas vão, quando é um grande evento, por exemplo, vai gente que não é só do futebol lá. Pelo que você vê ali, qual é a maior diferença que você consegue identificar? Acho que o nosso ambiente é mais leve. Os nossos maiores problemas são um treinador que não tá dando certo, normalmente, né? Um treinador que não tá dando certo, um time que tá em crise. O esporte hoje em dia é muito entretenimento. Acho que desde quando eu comecei na reportagem em 2010, já estava se iniciando essa transição, que eu tenho muito como referência o Thiago Leifert, que eu acho que foi um dos primeiros caras a fazer essa pegada mais entretenimento. Então, acho que o nosso ambiente é muito mais leve do que outros ambientes. E a gente sente isso quando, eventualmente, as coisas se misturam. E aí eu posso dar um exemplo que foi o incêndio no Ninho do Urubu, que é algo que a gente não está acostumado a cobrir. A gente ficou muito abalado. Que a gente teve que cobrir, mas que é algo que a gente não está acostumado a cobrir, que é totalmente fora do que a gente faz. E aí, nesse momento, a gente se misturou muito com colegas de jornalismo geral, que também estavam na cobertura. A gente ia para a porta de delegacia, para a porta de hospital, para a porta do IML, assim, foi uma cobertura muito dura e muito fora do que a gente está acostumado a fazer. E a gente sempre costumava comentar que dava treta, até na hora de gravar entrevista, assim, porque, por exemplo, os cinegrafistas que trabalham normalmente com geral, que fazem ocupação em comunidade, coisas assim, eles vêm numa intensidade que não é a nossa intensidade, é uma coisa assim, meio guerra mesmo, sabe? E os nossos colegas de esporte, a gente já tá todo mundo acostumado a trabalhar junto, e esse chegar num lugar já sabe que, a gente se organiza direitinho aqui, vai fazer desse jeito, e essa galera chega numa outra vibe, que eu não tô dizendo que é certo ou que é errado, mas que é isso, porque é o ritmo acelerado, igual você falou assim, quando eu fui viajar com você, eu senti mais do que você, porque você tá acostumado com o ritmo. Com certeza o nosso ritmo é abaixo do ritmo dessa galera que cobre geral, porque é uma rotina muito mais tensa de notícia, de dia a dia, né? Esse negócio que você falou da leveza é um negócio muito interessante, né? Porque eu lembro que nesse caso específico do incêndio no Ninho, eu trabalhava no SBT, e a gente ficou abaladíssimo, assim, chorando e tal, e os caras do geral... Tipo a tragédia da Chape, por exemplo. Foi muito difícil pra gente, porque... é algo totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Então, acho que essa talvez seja a principal diferença. Agora, mergulhando no futebol, você fala seu time? Não. Eu não sabia que você não falava seu time. Não. Por que você não fala?
Porque, embora seja um ambiente mais leve, infelizmente é um ambiente de muita violência e de muito ódio também. Especialmente depois que as redes sociais surgiram. Não é que assim, é um segredo absoluto. Não é. As pessoas que me conhecem sabem o meu time. O pessoal do futebol sabe meu time, dirigentes, jogadores que já trabalharam comigo, eu em cobertura e eles no clube, eles sabem o meu time, isso não é um problema nenhum. Como profissionais do futebol também têm os seus times, dirigentes que estão em algum clube que tem um time de infância, só que eu evito falar diretamente sobre isso nas redes sociais, porque a gente vê que hoje qualquer recorte, qualquer coisa tirada do contexto, ela vira um ingrediente para um ódio absoluto, assim, que é muito perigoso. E aí, como eu estou na rua o tempo inteiro, como eu estou exposta, eu faço coisas no meio de torcidas, embora no dia a dia cubra mais o Flamengo, eu faço coisas com outros clubes, eu fiz o São Paulo no Paulistão, esse fim de semana eu vou trabalhar em Vasco e Palmeiras, então eu procuro evitar de me expor. Não vou ficar postando foto com a camisa do meu time, não vou ficar saindo por aí com a camisa do meu time, nem em ambiente de família, que alguém pode tirar uma foto e postar. Não porque eu quero esconder, porque muita gente sabe o meu time, mas pra me proteger. Você acha que das funções do jornalismo, a pior pra se revelar o time é o repórter? Com certeza. Porque você tá na rua e as pessoas confundem muito as coisas. Eu posso contar um episódio aqui que aconteceu recente, que foi difícil, assim, pra mim. No jogo de São Paulo e Água Santa, nossa transmissão do Paulistão, tava chovendo muito, o São Paulo ia jogar no Allianz Parque, e aí, na chegada, o Rogério Ceni fala pra mim naquela entrevista de pré-jogo, o Arboleda e o Herisson, acho que era o Herisson, estão voltando, mas o Arboleda não vai começar como titular, porque ele machucou o joelho nesse gramado e está chovendo, é um gramado perigoso, a gente veio aqui ontem, fez o teste, mas não é um gramado que a gente está acostumado, porque é sintético, e o Arboleda não vai começar o jogo, porque tem um risco, ele está voltando hoje de lesão e ele machucou o joelho nesse gramado. Passou, o jogo começou, o Galopo rompe o ligamento do joelho sozinho lá no Allianz. E aí esse é um tema que vem pra transmissão. E a minha função não é dar opinião, a minha função é trazer informação. E aí, nesse momento, eu trago a informação de que o Ferrarese também acabou se machucando uma lesão séria de joelho no Allianz. O Rafinha, contra o Palmeiras, rompeu o tornozelo lá, também se machucou sério. E falo que o Rogério Ceni na chegada falou que o Arboleda fala aquilo que falou. Passou, a transmissão seguiu, eu não olho nada durante a transmissão. Quando eu saí da transmissão, no Twitter, eu estava sendo absolutamente atacada pelos torcedores do Palmeiras, mas era tipo, sua vaca, desinformada, você presta um desserviço, você tá falando que o Arboleda se machucou no jogo contra o Palmeiras no Allianz, se machucou no Allianz, o jogo que ele se machucou foi no Morumbi, botando print. Só que as pessoas estavam botando print daquela lesão do Arboleda de 2022, que ele machuca sério, que corre o risco de ficar fora da Copa. Só que já não era essa, era a tendinite que ele teve no joelho, que ele machuca no São Paulo e Palmeiras, aí ele ainda joga contra o Corinthians, não aguenta, sai e fica, sei lá, um mês parado. E não fui eu que falei, foi uma informação do Rogério. E as outras coisas que a gente só trouxe a informação de que esses jogadores se machucaram no Allianz. E era muito assim, o que você entende de gramado? O gramado do Palmeiras é o melhor do Brasil, nossos jogadores não se machucam. E era tipo, você é um desserviço, sua vaca, não sei o quê. Era nesse nível pra baixo. Caralho. E aí, no dia à noite, eu fui dormir e falei, não vou responder ninguém assim. E eu normalmente não respondo. Eu posso contar outros exemplos aqui depois. Eu não respondo. Eu, nem bloqueio, sabe? Eu deixo passar e seguir o jogo, porque eu não gosto de estimular discurso de ódio. E aí, no dia seguinte de manhã, eu acordei, aquilo ainda tava me magoando. Eu falei, cara, eu vou procurar nas redes da TNT, porque deve ter o vídeo do Rogério falando na chegada. E aí, eu procurei e tinha. E o que eu fiz? Respondi um por um, falando, oi, bom dia, tudo bem? A lesão que tava falando era a lesão no Palmeiras desse ano e não fui eu que falei, foi o Rogério. Tá aqui o vídeo, dá uma conferida, boa semana pra você. Fui fazendo isso com todos, um por um, mandando vídeo falando nessa educação. Pergunta quantos me responderam de volta. Zero. E pergunta quantos continuaram me xingando. Zero. Zero. Então, assim, é muito louco. Se botasse o fator time aí, se bota o fator time, aí é por isso que é melhor evitar, porque as pessoas misturam muitas coisas. Então, esse é só um exemplo entre tantos. No dia a dia do clube, que vocês têm que ir lá, é melhor ou pior pro time a presença do repórter? Se o time pudesse escolher não ter nunca, você acha que eles falariam, pô, não quero nunca ter esses caras aqui? Eu acho que provavelmente sim.
porque, no fim das contas, tem uma exposição, né? Tem uma quebra de privacidade que, quando o Jorge Jesus chegou, por exemplo, no Flamengo, primeiro treino, ele vai lá fazer uma simples corridinha, só que é o Jorge Jesus. E aí, dá a primeira volta, a galera para e... Aqui pode falar palavrão? Pô, caralho. Ele fala... Porra, caralho, continua, caralho, não sei o quê. E, tipo, todo mundo se assustou, esse vídeo viralizou absurdamente, porque não é algo que a gente tá acostumado. E aí, tipo, imagina, tu não gosta de tomar um esporro da professora na escola, na frente dos colegas, se tua mãe, se a nossa mãe chega na rua quando a gente era mais novo e dá um esporro na gente na frente dos amigos, a gente fica puto. Imagina um jogador com, sei lá, várias câmeras, porque era o primeiro treino do Jorge Jesus aberto, e o cara falando os caralho e esculhambando todo mundo. Existe uma percepção diferente dos jogadores no treino quando tem reportagem lá? Tipo assim, eles falam, porra, não, galera, olha só, hoje tem os caras aí... Eu acredito que eles devem se policiar com algumas coisas, porque hoje em dia tudo viraliza, né? Tudo viraliza, assim, muito rápido. E cada vez mais a gente tem equipamentos melhores, com capacidade de captar mais áudio, de perceber o mínimo. Um exemplo disso foi quando os jogos estavam acontecendo sem torcida, que a gente podia sentar mais embaixo no estádio e que era um silêncio absoluto. E a gente viu muitos treinadores, muita gente sendo exposta com coisas que são faladas no dia a dia, que são naturais, né? Se alguém botasse uma câmera escondida na nossa equipe lá na Florida Cup, por exemplo, ia ver a gente se desentendendo em determinado momento no sentido de debater opinião e tal, que é comum também no futebol. Sim. Só que isso é muito exposto, né? Então, acho que certamente deve ter um receio. Essa mídia independente, tipo assim, o youtuber, o blogueiro, o cara que tem uma página, eles são bons ou ruins pro repórter da mídia tradicional? Acho que no início tinha muita restrição. Ah, porque não é a mesma coisa e tal. Hoje em dia, cara, eu acho que é muito bom, na minha visão, porque abriu muito o nosso mercado. Tanto que a gente viu várias pessoas da mídia tradicional fazendo o movimento de sair da mídia tradicional e abrir canais. E tem vários exemplos de colegas que recebem propostas diariamente para voltar para a mídia tradicional e falam, só vou voltar se eu puder continuar com o meu canal, porque eu não vou abrir mão do meu canal. Então, acho que no fim foi muito bom, porque abriu muitos horizontes no nosso mercado. Tudo que é novo causa restrição, né? Um olho torto, assim, nariz torto. Ah, isso novo, a gente sempre tem um pouco de receio com a novidade. Mas eu acho que foi muito bom, abriu muito o espaço pra gente no mercado de trabalho, as possibilidades. E aí, junto com isso, veio outra forma de transmitir futebol, de fazer futebol, que também é bom pra gente. Então, acho que hoje é um ambiente legal. Pro clube, eu acho que tem alguns pontos, assim, de que às vezes causam receio, dificuldades, a forma como lidar com os dois tipos de mídia, porque normalmente a mídia, a galera que faz o YouTube, né, galera nova que chegou a esse novo formato de fazer, são coisas direcionadas pro clube, então eles falam num tom diferente do que a mídia tradicional fala, e aí pro clube administrar esses dois lados, mas pra gente como imprensa eu acho que foi muito bom. Você pegou ainda uma reportagem que não tinha internet tão visceral e importante como é hoje. Como é que a internet mudou o seu trabalho? Você já falou que tem que falar de um jeito pra TV, pra outro pra internet, outro pro Facebook. É bem fragmentado, mas de forma no geral o seu trabalho. É muito mais trabalho, é menos, é mais cansativo, é melhor? Como é que mudou o seu trabalho na internet sendo popularizado? Muito mais trabalho. Triplo, quíntuplo. Um exemplo, Copa do Mundo de 2014, a gente fazia quase nada pra internet. Copa do Mundo da Rússia 2018, a gente fazia coisa pra internet que eu achava que era muito na época. Copa do Mundo de 2022, a gente fez coisa pra caralho pra internet. Então, assim, vai virando a chave muito rápido. Eu tinha na minha cabeça que a Copa da Rússia já tinha sido uma Copa muito de internet. Não foi. A Copa de 22 foi uma Copa muita coisa de internet. Então, assim, é muito mais demanda, muito mais coisa pra fazer. Qualquer lugar que você vai, qualquer coisa. Sei lá, antes a gente tá num pré-jogo. Antigamente, se eu tinha uma entrada ao vivo para um programa, o que eu tinha pra fazer era aquela entrada ao vivo pontual. Eu fazia aquela entrada ao vivo e depois eu ficava ali observando o ambiente pra ver se tinha alguma notícia ou não. Hoje, a partir do momento que eu botei o meu pé na tribuna do Maracanã, eu começo a trabalhar. Porque se o torcedor cantou, se o cara passou, se o Gabigol saiu, tirou a camisa, entregou pro torcedor, se um fulano falou alguma coisa, se o Gabigol entrou e fez assim, chamando a torcida, trazendo pro meu ambiente que é mais de cobertura do Flamengo, tudo. O jogo do Botafogo que eu já fiz, entra o mascote, começa a dançar funk, sobe o foguinho. Tudo isso pode render.
pode ser interessante pra rede social. Então, é o tempo inteiro com o celular na mão, gravando e prestando atenção em tudo. E, assim, eu faço de um jeito que acho que é o jeito que pra mim funciona e que eu acho que eu consegui ter sucesso no meu trabalho, que eu penso que é melhor fazer muito e usar pouco do que não fazer. Ficar Então, pelo excesso. tudo que eu acho que pode render, eu gravo e faço. E às vezes vai sair. Um exemplo desses dias. O São Paulo foi lá ver o jogo do Flamengo contra o Coritiba. Aí a gente botou uma câmera parada nele, gravando as reações do primeiro tempo, não rendeu quase nada, mas é isso, pecamos pelo excesso. O Fernando botou lá a câmera, a gente gastou 50 minutos lá de cartão, não saiu nada que prestasse, mas fizemos. Intervalo, eu fui lá pra perto da cabine, e aí ficou um monte de torcedor lá, dando tchau, fazendo vídeo, e eu fiquei lá gravando direto. Eu poderia ter ido, ter feito um videozinho dos torcedores com o São Paulo e ter pensado, vai ser mais do mesmo, eles vão ficar aqui só dando tchau pro São Paulo, e o São Paulo tá conversando com a comissão, não vai nem olhar, não vai dar nada. Mas eu fiquei lá gravando direto. E o que aconteceu? Em determinado momento, um torcedor começa a falar, São Paulo, 10 reforços, gritando isso. E aí um cara da comissão técnica percebe, tipo, cutuca o São Paulo. Bota o vídeo aí, gente. Esse vídeo deu mais, sei lá, na última vez que eu vi, tava com 4 milhões de visualizações no Instagram da TNT. 10 reforços! 10 reforços! Essa percepção mais 360, por esse fato existiu uma resistência maior da velha guarda da reportagem, porque fala, caralho, mano, o trabalho que eu fazia era bom pra caralho, do nada eu tô desatualizado num instante. Você acha que esse é um fator decisivo e de fato existe isso? Com certeza existe. E eu nem sou nova guarda, eu acho que eu sou média guarda, né? Eu não tô na velha guarda, mas quando eu entrei não tinha internet, mas logo não tinha tanto, logo começou a ter, e eu sou da geração, que é essa geração que hoje é a mais sênior na cobertura, que foi andando, pegou o carro e foi andando. E aí veio a galera mais nova que já entrou no carro andando, e a galera que não estava no carro e que teve muita dificuldade pra correr e entrar num carro. E muita gente teve resistência. Quer ver um exemplo da resistência? O Fernando vai ser prova viva disso. No início, nós fomos pioneiros, assim, fomos um dos primeiros, antes de ter a mídia alternativa, nós fomos um dos primeiros a usar celular na zona mista. Por essa nossa capacidade de sempre fazer mais, a gente... vamos com uma equipe de 2? Vamos se dividir, Fernando. Você vai na coletiva com a câmera e eu vou com o meu celular pra zona mista e eu tento pegar os jogadores. Não era comum isso antigamente. As mídias tradicionais não faziam isso. Se eles só tinham uma câmera no estádio, eles iam escolher entre zona mista e coletiva. A gente sempre teve esse DNA, a gente sempre se dividiu. Pergunta pra ele o quanto eu já fui xingada quando levantavam o celular, nego, celular! Ó, celular! Eu já tive brigas recentes, ele sabe que eu brigo mesmo. O meu espaço ninguém tira e não. Aconteceu recente, não vou falar com quem nem de onde era, mas eu cheguei na zona mista, fui a primeira a chegar, e aí tem lá a parte de TV não detentora, eu fiquei lá no meu lugar, e eu faço com o meu microfoninho, com o nosso aparelhinho no celular. Estou lá no meu lugarzinho, chega um cinegrafista das antigas, de uma emissora, que também não vou falar o nome pra não... Pisão de ovos, hein? Aí ele foi e me cutucou assim, ó. Vou ter que botar minha câmera aí. Aí eu olhei pra trás e falei, tá bom, pode colocar. Continuei aqui. Eu estava no meu lugar, fazendo o meu trabalho, fui a primeira a chegar, como eu sempre faço, quando eu não tô com o Fernando vai fazer primeiro a coletiva, depois ele vai chegar, eu fico lá com o celular, se algum jogador passa antes, eu vou gravar. E ele, eu vou ter que botar minha câmera aí, porque eu tenho que gravar aqui, não sei o que. Eu falei, eu também tenho que gravar. Eu estou aqui no meu lugar, eu vou começar gravando sozinha, depois o Fernando vai chegar. Eu estou no meu lugar, você pode botar sua câmera aí. Tem vários espaços, você pode botar, eu vou ficar aqui no meu lugar. Ele, porque não sei o quê, porque com esse celular, não sei o que lá, eu tenho que botar minha câmera aqui, porque... então tá bom, então eu não pego nada, não vou gravar nada. Eu falei, então tá bom, não gravo. Mandei pra ele, Fernando, vem pra cá logo, senão eu vou mandar esse amiguinho pra aquele lugar. Porque, sabe, é uma realidade... Tava cheio de espaço, só que as pessoas estão com a cabeça enraizada numa coisa ainda, que acabou. Então, hoje em dia tem menos briga nesse sentido, mas já teve muita briga. Celular, abaixa o celular. Eu acho que a gente tem que se respeitar, todo mundo entender que é uma nova forma de fazer, colaborar, porque é muito importante respeitar o espaço do outro, o trabalho do outro. Então, eu tento ser muito
compreensiva com o ambiente. Se eu tô na frente com o celular, eu falo, ó, se tiver vazando, me avisa. Eu abaixo, fico abaixada toda torta lá gravando, me ajeito. Porque o que eu te falei, no geral, a gente tem uma ótima relação da galera de todos os veículos que trabalham. Um ou outro vai destoar. Mas a gente se ajuda. Já sabe, aquele espaço de TV não detentora, basicamente são sempre as mesmas pessoas. Então a gente se ajuda, alguém fala, você pode botar a sua um pouquinho mais pro lado. A gente vai se ajudando. E isso foi um processo, porque isso, tinha muita resistência no começo. Esse fato não é do começo, é recente, Sim. mas foi um processo difícil, assim, de todo mundo se enquadrar. Todo mundo acha, muita gente acha, todo mundo não, que o repórter no dia de jogo, como ele faz assim, ele fica lá, dá 10 minutinhos, ele fala 3 vezes e mete o pé. Tenta resumir, pra pessoa que não tem ideia, como é que é uma rotina de um repórter esportivo em dia de jogo. Vou trazer o exemplo de domingo, o último jogo que eu fiz de Brasileirão, que é onde eu trabalho mais, porque na Libertadores a gente não pode fazer imagens durante o jogo, tá. né? Então, domingo no Brasileirão. Eu saio de casa, a gente normalmente... O jogo é 4 horas, você sai de casa que horas? 1h, 1h30, a hora que a gente sai, fim de semana, porque não tem trânsito. Mas se for um jogo dia de semana, a gente normalmente sai 3, 4 horas antes da bola rolar por causa do trânsito. Aí a gente chega ao estádio e, dependendo do apelo do jogo, a gente vai pra rua, andar do lado de fora do Maracanã, fazer entrevista com torcedores. Por exemplo, no domingo a gente chegou muito cedo pra Flamengo e Coritiba, porque a gente... foi de manhã cedo fazer a chegada do São Paulo no aeroporto, já ficamos direto, fomos pro Maracanã, sabíamos que o São Paulo ia chegar, a gente tinha demanda com torcida, então eu e o Fernando, a gente andou pelo anel do Maracanã, desceu lá na Norte, entrevistou um monte de torcedor, voltou, era a chegada do São Paulo, aí a gente tinha que correr pra pegar as imagens do São Paulo e mandar. Antes da gente fazer isso, a gente chega, a gente já começa a gravar conteúdo pras redes da TNT, pra stories, pra introduzir o jogo ali, já prepara todo o nosso equipamento, aí andamos, fizemos os torcedores, aí veio o São Paulo, chegou, a gente gravou o São Paulo, aí já deu a hora do aquecimento. A hora do aquecimento é uma hora muito rica, porque a gente faz a nossa live de pré-jogo nas plataformas, enquanto eu tô falando, eu tenho que estar de olho em tudo que tá acontecendo, de repente eu tô falando na live, mas eu pego o celular pra fazer um videozinho de alguma coisa. E ele me ajuda muito, porque ele tem uma outra visão da câmera, várias vezes ele me dá um toque, tá acontecendo isso, teve esse lance bom, e aí a gente vai. E aí quando começa o jogo, a gente tá o tempo inteiro com o celular na mão, pra eu poder ajudá-lo também, porque ele tá, às vezes, numa imagem, gravando uma coisa, o Bruno Henrique ia voltar a jogar. Então, ele tá gravando o jogo, não pode sair, eu tô de olho no Bruno Henrique o tempo inteiro lá pra ele sair e poder fazer o vídeo. Então, durante o jogo, é o tempo inteiro produzindo conteúdo de tudo que tá acontecendo no ambiente do estádio, e a gente ainda, em equipe, edita os lances e vai mandando pra nossa galera aqui, de retaguarda, ter o material, assim que o jogo acabar, eles já estarem com as coisas em mãos. Então, a gente normalmente vai em trio, e aí o Alan ajuda a gente com essa parte da edição e fica ali focado em cortar todos os lances, o Fernando sempre atento em tudo, e eu filmando tudo que eu posso e mandando em tempo real também pra nossa galera. Então, o jogo é um período, assim, que a gente não para. Ele sabe que muitas vezes acaba o jogo, antes de descer pra zona mista, eu falo, eu preciso ir no banheiro fazer xixi porque eu vou me mijar nas calças, porque não dá tempo nem de ir no intervalo, porque no intervalo a gente fica de olho em todas essas coisas que estão acontecendo, que podem gerar conteúdo. Domingo foi o São Paulo na cabine, e não dá tempo de ir fazer xixi, por exemplo. E aí, na hora da zona mista, acaba o jogo, a gente sai imediatamente correndo, se divide. Uma parte da equipe vai pra coletiva, outra parte pra zona mista, e aí é ali fazendo as entrevistas, produzindo conteúdo. No Flamengo tem uma circulação muito grande de gente depois da zona mista no jantar, que é uma herança do Paulo Souza lá, a área do jantar. Então, a gente sai e vai ver ainda se tem possibilidade de pegar alguma imagem, família. No dia do Vitor Pereira, eu fui lá pro estacionamento pra pegar o VP saindo, que podia ser a última imagem dele, e realmente foi, porque depois ele foi demitido. Então, não para, assim, Então, e você chega em casa que horas? No jogo de domingo, eu fui chegar em casa, já era quase 9h da noite. Era um jogo de 4 da tarde. Nesse dia, especificamente, eu saí de casa 7 da manhã, porque a gente ia pro aeroporto. Sim. Mas se não fosse, eu sairia de casa por volta de 1 da tarde e chegaria. Não é em termos de hora, uma rotina muito extensa. Depende do dia. Nesse dia foi porque a gente emendou 2 coisas. Mas Caraca. É essa tensão de não poder desligar, de não poder de perder fato, nada. Quando a pessoa vai envelhecendo, esse gás, ele de fato É natural que você vá perdendo, porque é exaustivo, puxado, é cansativo. E aí tem o lance do calor. Aí domingo era um domingo de muito calor. Então, tu dá uma volta no estádio pra gravar, tu já volta, tu já tá
estafado. Então, é isso. Durante o jogo, você tem que ficar atento ali, tipo, por exemplo, uma parada que sempre me chama muita atenção é quando o narrador fala, pra quem foi esse cartão? E aí o repórter foi pro número 13. Cara, mas como é que sabe essa porra? Isso numa transmissão. Esse exemplo que eu dei de ontem que eu dei de domingo, é um quando jogo trabalhando sem ser transmissão. Quando a transmissão... É muito pior. Como é que você sabe, com, sei lá, 20 segundos, sei lá, 30 segundos, que o cartão foi pra alguém? Você tem que sempre falar com o quarto árbitro? Como é que você sabe Não, isso? você tem que estar olhando tudo. É essa capacidade de percepção. O lance tá rolando aqui, você tem que estar olhando tudo. Por exemplo, se tá rolando uma jogada, um jogador deu uma porrada em alguém, a jogada seguiu, tu tem que já decorar que foi o camisa 5 que deu aquela porrada. Se você não vir, fudeu. Então, é isso. Por isso que é muito pior do que o trabalho. Porque se eu perder o gol do Pedro, igual fui olhar a fofoca alhada ali, que a galera tava xingando alguém, que estavam saindo na mão os torcedores, fui ver o que tava acontecendo, perdi o gol do Pedro, eu viro pro Fernando e falo, quem deu passe pro Pedro? Ah, foi o Marinho. Como é que foi o gol? Ah, o Marinho cruzou muito bem e o Pedro escorou. Ah, eu posso ir lá e procurar no Twitter, ou então se é um jogo que a gente tá gravando, eles baixam pra câmera, eu vou lá e olho. Não vai interferir naquele momento. Eu preciso saber como foi o gol, porque depois eu vou pra entrevista, eu tenho que fazer e tal. Eu tenho tempo de recuperar o que eu perdi. Na transmissão não tenho tempo. E em muitos estados a internet nem funciona pra eu dizer que eu posso pegar a internet Maracanã mesmo. A gente tem uma internet nossa lá de cabo, mas se eu for de Wi-Fi na arquibancada procurar gol do Pedro, não vou nem entrar no Google, não vou nem conseguir. Então, tu não pode desligar absolutamente. E é isso, assim, o que acontece, o único recurso saiu um cartão. Às vezes, lá do outro lado, tinha um bolo, tu não consegue perceber, não foi claro pra quem que foi o cartão, aí tu vai no quarto árbitro e confirma pra quem foi o cartão. Mas isso tu tem que fazer num estalar de dedos, porque na transmissão, o cara em casa não pode ficar sem a informação. Então... E o narrador chamou, a Monique vai ver com a gente lá pra quem foi o cartão. Então você já Se eu não tenho informação, já tenho que falar, André, eu vou confirmar aqui pra quem foi o cartão e já trago. E eu tenho que pegar isso num estalar de dedos. Não dá pra ficar enrolando, porque não enrolar, em 5 segundos, já sai uma confusão danada, outro é expulso, não sei o quê, ou o cara toma um outro cartão, é expulso, o narrador nem sabe que ele tem um amarelo porque a gente não deu a informação. Nesse caso, assim, os repórteres de outras emissoras se ajudam? Tipo Sim, assim, por exemplo, teve um cartão que você não viu, você não teve como... Aí você fala assim por causa da ESPN. Pô, irmão, você viu pra quem foi esse cartão? Se a gente tiver em 2 equipes, as pessoas sempre se ajudam. Não sempre. existe essa rixa de emissoras, Não existe. Só que acontece que a gente faz muita transmissão exclusiva. Os jogos dos grandes no Paulista são todos exclusivos. Então, sou eu e Deus. Mas quando é um jogo que tem 2, 3 equipes, as pessoas sempre se ajudam e perguntam pra quem foi. Ou, tá chamando um lá pra sair. Quem que vai sair? Não sei o quê. Sempre se ajuda, mas sozinho quando, tipo assim, o narrador, quando ele chama o repórter, vocês combinam antes quantas vezes ele vai te chamar? Ou Não. você tem que ficar todo o tempo assim, porra, vai chamar, fudeu. Todo tempo a tempo. E toda vez que chama, tem que falar alguma porra. E ainda tem o detalhe, né? Você tem que estar preparado, bem informado pra tudo. Porque às vezes o narrador te chama... O André, ele brinca comigo que ele tem um macetinho que ele faz assim, ó. Sei lá... Tem uma contratação nova de peso chegando aí no São Paulo pro ataque e tal. Já a Monique Danello vai falar sobre esse assunto e tal. E a bola tá rolando. Ele já levantou essa bola porque caso eu não tenha estudado isso, eu não tenha essa informação pra eu ter um tempinho ali. Mas não existe, então, uma conversa pré-jogo você com o narrador? Não, a gente conversa, tipo, passa o espelho da transmissão e tal, mas não tem uma combinação. Ele pode, se o narrador, ele pode sem querer te fuder. Sim. Fala assim, tu viu aí que... Sim, tem gente que brinca, eu não me lembro quem é agora que fala dessa brincadeira, mas que falava que nas antigas, o narrador às vezes perguntava uma coisa pro repórter lá, que o repórter não sabia, e o repórter abriu o microfone, como se estivesse falhando. Os meninos que são mais antigos de rádio e tal, contam isso. Mas é isso, assim, você tem que fazer um estudo muito completo. É claro que tem uma relação que eles nunca vão me perguntar uma coisa cabulosa pra me ferrar. A gente sempre fala das coisas do jogo, mas pode acontecer de perguntar e você não ter a resposta, você ter que driblar. E assim, eu costumo dizer que a transmissão é muito relação. Tipo, o André, eu tenho uma relação muito antiga com ele. A gente fez transmissão do Mundial de Handball em 2013. Então, eu amo fazer jogo com o André porque eu já sei quando é o respiro dele que eu posso entrar sem chamar ele. Então, você vai criando uma sintonia, um relacionamento. Que você não tinha nada pra falar? Tipo assim, ele perguntou alguma coisa, ou você não sabia, ou
E aí, como é que faz? O que faz? Já aconteceu. Aconteceu, por exemplo, não foi nem numa transmissão, mas foi num ao vivo. Quando o Neymar volta a jogar na Copa no jogo lá da Coreia do Sul, a gente tava ao vivo no pós do Ricardinho. Foi um trabalho incrível da equipe médica, da seleção brasileira e tal, não sei o quê, dos fisioterapeutas, que tem o fulano de tal. São vários, né, Monique? Seria bom a gente falar o nome de todos pra, tipo... engrandecer o trabalho de todo mundo. Aí, tipo, a gente está num ambiente descontraído e ninguém aqui sabe tudo da vida, né? Tipo, eu sei qual é a comissão técnica do Tite. Eu sei o Tite, eu sei os auxiliares, eu sei um analista de desempenho, eu sei o médico, eu sei o principal fisioterapeuta. Só que numa Copa do Mundo, nego leva uma porrada de fisioterapeuta, porra. Eu não sei de cabeça os nomes e não tenho ali um caderninho mágico que eu vou tirar na hora. Aí, o bom é que a gente tem que falar a verdade. O importante é ser verdadeiro e natural. Eu falei, Ricardinho, concordo com você, a gente tem que enaltecer o trabalho de todos. Eu não sei todos de cabeça, mas eu vou pegar os nomes todos aqui, o Vitor Sérgio vai comentando e já a gente vai falar todos os nomes. Aí eu pego meu celular, vou lá no meu material e pego. E aí, quando o VSR acabou, a gente leu lá os nomes dos 5 fisioterapeutas. E ao contrário, tipo assim, se você sabe, você estudou e você descobriu, você viu que tem um tabu bizarro, Palmeiras e Ituano. Palmeiras não ganha do Ituano dias chuvosos quando tá com chuteiro amarelo. Você fala, pô, André, qual é? Eu tenho uma formação aqui pica, me pergunta sobre isso. Não existe isso. Às vezes a gente faz algum... Você introduz essa parada a gente faz algum combinado, mas de coisas muito específicas, assim, quando bate o espelho de coisas que precisam ser feitas num cronograma de espelho, que é o roteiro da transmissão. Mas de resto, é assim, eu tenho que perceber deixas. Então, vou dar um exemplo. Primeira rodada do Paulistão. Primeiro jogo foi o São Paulo e Ituano. Foi a nossa primeira transmissão de 2023 e eu tava fazendo reportagem. Tinha novidade que os árbitros estavam orientados para dar acréscimos, como os acréscimos da Copa do Mundo, para coibir cera, goleiro caído e tal. Então, eu não combinei com o André. Eu deixo aquela informação guardada e eu tenho que ver as deixas no jogo. Então, eu falei, se tiver alguma coisa de alguém fazendo cera, nego demorando e tal, ou então se chegar na hora lá no final e der um acréscimo de 7 minutos no primeiro tempo, vai ser a deixa pra eu falar então isso. As informações você consegue introduzir de alguma forma. Sim. Entendi. Aí é a capacidade do repórter de dividir, porque é uma transmissão, você tem que dividir informação, estatísticas, dados, coisas que aconteceram na semana, com muita percepção do campo, porque o repórter tá numa posição privilegiada. Só ele tem a capacidade de ver coisas que ninguém tá vendo. Nem o narrador, às vezes, quando tá no estádio, tá vendo o que o repórter tá vendo. Então, o principal do repórter na transmissão é trazer o ambiente do estádio, aquilo que as pessoas não estão vendo. E aí, dependendo se for uma transmissão menos corrida, tu consegue trazer mais informação. Se for aquele jogo pegando fogo, tu só fala acréscimo, substituição, alguma coisa muito relevante que um treinador falou para um jogador e deixa com o narrador. Eu tenho a sensação que as entrevistas pós, pré e durante o jogo com o jogador, 80% do que eu vejo na mídia são muito parecidas. Graças a Deus, 3 pontos, buscar a vitória, blá, blá, blá. Você acha que a culpa disso acontecer é do jogador que tá extremamente no automático ou é do repórter que não consegue extrair coisas dele? Eu acho que é um pouco dos dois. A gente tem muitas perguntas comuns, né? Muitas perguntas tradicionais, mais do mesmo. Mas mesmo quando você faz uma pergunta muito diferente, se não é um cara disposto a falar, se não é um cara disposto a entrar em polêmicas ou a dar a opinião dele de forma clara, pode ser a pergunta mais bem elaborada do mundo, que ele vai te dar aquela mesma resposta padrão, básica, e seguir. Então, isso é um exemplo, por exemplo, na coletiva lá do Vitor Pereira, a última antes dele ser demitido, as 4 primeiras perguntas foram no peito dele de saída, de você vai pedir pra sair, você pediria pra sair, como que você vê a postura da diretoria, não sei o quê, você acha que ainda tem como continuidade? E ele só respondia, prefiro falar sobre o jogo, a atuação do Flamengo aqui. Então, assim, mesmo quando os repórteres vão pro confronto, se o cara não tiver a fim de responder... Então é meio que ele que dita na parada. É isso. Então essas perguntas você vê, é como se fosse uma coisa de tentativa e erro. Você fala assim, cara, de 10 perguntas, em 8 vezes os caras vão querer, pela experiência, vai ser isso. E 2 vão ser caras dispostos pra falar uma porra diferente? Já tem os jogadores que você... Tem jogadores marcados. Que você sabe que são jogadores que vão falar. Tipo, o Bruno Henrique, por exemplo, ele não é um cara polêmico.
como o Felipe Melo, por exemplo, que é um cara de opinião mais contundente, que possivelmente vai falar alguma coisa que vai polemizar ou que vai repercutir muito. Não polemizar, mas repercutir muito. Mas o Bruno é um cara muito espontâneo. Então, daí saiu outro patamar, Flamengo é gigante porque tem várias páginas de Instagram, coisas que repercutem pra caramba. Entendeu? Coisas que repercutem pra caramba que não são uma declaração super elaborada sobre um tema, debatendo ou rebatendo alguma coisa, mas que é do cara espontâneo. Então, tem os mais tímidos que não vão sair, tem os que vão na bola de segurança ou porque são tímidos ou porque não gostam de falar, tem os espontâneos, como é o Marinho, né, que saiu aquele negócio do Sabia Não, lá no Ceará do cartão amarelo, o Michael era assim, que são caras espontâneos. Tem os caras que são muito inteligentes, então tu vai entrevistar o Felipe Luiz, por exemplo, tu pode ficar 8 horas conversando com o Felipe Luiz, que ele vai te dar uma aula em todas as respostas, seja a pergunta mais simples que você fizer, da forma mais simples ele vai render. Então, acho que é muito do perfil, e aí a gente já sabe, no meu caso, Flamengo, se o Gabigol vier aqui, qualquer coisa que ele falar aqui vai repercutir, porque ele é isso. Você acha que existe uma escassez cada vez maior disso, porque o jogador tem muito mais media training, muito mais podado, blindado, e cada vez mais os moleques da base que estão subindo, que vão ser os jogadores do futuro, já sobem com a cabeça de não, vou polemizar, vou falar futebol, blá, 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 blá? Cada vez mais, porque a gente vai ver o ponto de diferença nos que têm personalidade forte. Esses que têm personalidade forte são os que conseguem, né, dar entrevistas que repercutem mais ou que são mais fora da caixa. Mas, no geral, é isso, né? Já vai vindo uma cultura de hoje, estamos em rede social, toma cuidado, tudo que você fala pode viralizar, pode jogar contra você, pode acabar com a sua vida, dependendo de como você fala. A gente mesmo toma muito cuidado com o que a gente fala, a forma como a gente fala. Antigamente, a gente falava as coisas sem se pressionar tanto. Hoje, qualquer coisa que a gente fala, a gente pensa, cara, será que eu falei alguma coisa? Porque o tribunal da internet é muito pesado. E às vezes você não fala uma coisa com intenção, aquilo é recortado, ou você usa uma palavra que não é legal, e a gente tá reaprendendo, né? A gente tá em constante processo de aprendizagem em relação a isso, que era muito diferente de quando a gente começou. E acho que a galera que tá vindo educada, que vem subindo, que vem aprendendo, cada vez tem mais medo de expor opinião, de ser mais contundente por conta disso, né? O jogador médio, ele gosta ou não gosta da entrevista? Ele odeia, ele acha ok, ele é uma parte burocrática do trabalho dele? Eu acho que muitos gostam de dar entrevista. Tem um ou outro que não curte muito, os mais tímidos não curtem, e aí é mais da personalidade. Mas, por exemplo, a gente tava falando disso ontem. No Brasileirão, na Copa do Brasil, não há uma obrigatoriedade para os jogadores passarem na zona mista, para ir embora. Passa quem quer, ou cada clube faz de um jeito, né? No Botafogo, as vezes que eu fiz, o clube escolhe os jogadores que vão lá na zona mista e leva 2. No Fluminense também, leva 2. No Vasco, as vezes que eu fiz também, leva 1 ou 2, dependendo do resultado. O Flamengo é a mesma coisa, leva 1 ou 2. Na prática aqui do Rio, mais ou menos isso. São Paulo, que eu fiz muito no Paulistão, também é assim, o assessor vem já pré-definido. Dependendo do resultado foi bom, ruim, vão falar esses 3, Rafael, Luciano e Caleri, e traz os 3. E é assim que funciona nas competições nacionais. Aí você vira a chave pra Libertadores, ou pra Recopa Sul-Americana que a gente fez. O Flamengo perdeu o título. E a gente fez mais de 8 entrevistas na zona mista. Ontem, o Flamengo ganhou o jogo. Todo mundo passou, e aí a gente chama, o cara fala se quiser. A gente fez 7, 8 entrevistas ontem. Então, assim, a sensação que eu tenho é que os jogadores estão dispostos a falar. E que muitas vezes, pra eles, é bom falar. Por vários motivos. Um exemplo antigo, que eu dizia sempre. Quando teve aquela polêmica com o Muralha no Flamengo, ele foi muito blindado pela equipe de comunicação da época. Ele nunca ia falar, ele nunca aparecia, nunca se podia falar nada com ele. Eu acho que isso jogou muito contra ele. Porque outros jogadores, por exemplo, o Diego Ribas perdeu um pênalti na final da Copa do Brasil, ele foi na mesma hora na zona mista falar. O Arrascaeta perdeu o pênalti na final da Recopa, ele foi na zona mista já no dia falar. E eu, Monique, tenho a visão de que isso é muito melhor pro jogador. Ele não deixar aquela coisa perdurar, Virou um entendeu? fantasma. O Moraes virou um fantasma. Virou uma coisa absurda. Tipo, um negócio que acabou com a história dele ali e que ele não conseguiu nunca mais jogar no Flamengo. Será que se ele não tivesse falado, um exemplo diferente, na época o goleiro reserva era o Thiago. E ele falha na final da Copa do Brasil, no jogo de ida contra o Cruzeiro no Maracanã, que acho que o Arrascaeta chuta, ele rebate a bola, e aí, não me lembro quem agora fez o gol. Ele fala no dia.
No mesmo dia ele vai na zona mista e fala e assume que errou e tal, e você nunca mais... E aquilo ali foi um erro determinante pro Flamengo perder aquele título. Nunca mais se falou sobre isso. Então eu tenho a sensação que, no geral, os jogadores gostam de falar, e pra mim, na minha opinião, é sempre melhor, se tem uma polêmica, ou se teve uma falha, ou se tem uma situação, o cara chegar e falar no dia. E quem sabe lidar muito bem com isso é o Gabigol. Ele não passa sempre na zona mista. Quase nunca, sem ser nesses jogos que é obrigatório. Mas quando teve a polêmica lá no Engenhão, que no Newton Santos, que ele foi xingado pela torcida do Flamengo, lembra? Sim, Foi um Flamengo e ele Botafogo. fala da- Ele tipo vai, mulher. ele vai nesse dia e fala, eu entendo, tipo, a gente briga e se entende e tal, não sei o Casamento. quê. Quando o Vitor Pereira botou ele no banco agora do Gabigol, ele não era o selecionado pra ir na zona mista, eram outros dois. Ele apareceu lá indo embora pelo caminho da zona mista, que ele nunca faz, e já apareceu pra Então falar. é um tipo de jogador que usa a reportagem e a mídia para ser uma parte do trabalho dele. Ele não deixa É um as recado. ele não deixa as histórias se estenderem, virar uma bola de neve. Ah, teve uma polêmica com a torcida hoje, ele fala naquele dia. Foi pro banco de reservas, ele já veio naquele dia sem ser o jogador selecionado por conta dele, até pela moral que ele tem de falar, quero ir lá falar. E foi lá e falou, eu tive uma conversa com o Vitor, falei que não quero mais jogar nessa posição, quero jogar como centroavante. E é isso. Ele é o jogador que você mais viu dominar essa área com maestria na sua carreira? Não manipular, a palavra não é essa, mas é tipo de trabalhar, entender. de entender como funciona isso. De entender. Eu acho que talvez sim, assim. O Flamengo tem vários caras que são assim, que chamam a responsabilidade, que não fogem da entrevista na hora ruim. O Ribeiro é assim, o Diego Ribas no passado era assim, Diego Alves, o próprio Felipe Luiz. Tem vários. O Arrascaeta fez isso quando perdeu o pênalti. Não é um elenco ali, que é o elenco que eu trabalho há mais tempo cobrindo, que foge da responsabilidade. Todo mundo mete a cara e vai lá e fala quando perde. Às vezes falam mais até quando perde do que quando ganha. Mas o Gabriel, a capacidade... Eu vejo nele um cara muito inteligente, que tem uma capacidade de percepção, assim, de tudo que tá acontecendo. Obviamente, ele também é muito bem assessorado, deve ter pessoas na equipe dele que ajudam ele com isso. Mas é isso, tipo, nenhuma polêmica que ele tá envolvido, ela se estende. A torcida xingou ele naquele dia, ele vai lá e ele sabe exatamente o que falar e o que tem que falar pra aquilo morrer ali. Ah, ele foi pro banco, o Pedro foi o titular, ele foi no mesmo dia, revelou a conversa com o Vitor Pereira e não se falou mais disso. Então, o jogador tem que ser um cara inteligente e saber que essa relação, que a imprensa faz essa ponte de ligação com a torcida e que isso é muito importante para o trabalho dele fluir. Então, acho que ele é um exemplo que tem essa percepção muito grande. Numa coletiva de imprensa, assim, você pode fazer 7 perguntas? Como é que funciona? É por limite de tempo? Coletiva é uma pergunta para cada um. Uma pergunta? Raramente você tem uma segunda rodada para fazer uma segunda pergunta. Nem me lembro qual foi a última vez. E nem todo mundo pergunta. Já fui para várias coletivas que não consegui E perguntar. aí, como é que funciona? Levanta a mão e o cara vai... Você. Normalmente é assim. Tipo, você chega... Hoje em dia, vai iniciar a coletiva do fulano de tal. Você levanta a mão e o assessor vai Escolhe. selecionando. Às vezes ele seleciona por ordem de quem levanta a mão. Às vezes seleciona pela galera que já cobre o clube há mais tempo, que é setorista. Quando tem muita gente de fora, vão primeiro os setoristas. De repente vai pelos veículos. Primeiro a mídia tradicional, depois a mídia alternativa. Normalmente as coletivas têm um tempo de duração, então na CBF, por exemplo, seleção, eles programam que essa convocação vai ter um tempo de 1 hora. Tem gente pra caramba. Eles vão selecionando da E quem forma... escolhe a pessoa que vai dar a coletiva é o clube? É o clube. E, tipo assim, existe uma... Quando o repórter vai pra coletiva, aí tu fala assim, puta que pariu. Vim aqui, tá o lateral reserva aqui. Meu Deus. Acontece, já aconteceu muitas vezes. De chegar, da gente... Hoje em dia, normalmente, o clube divulga antes quem é que vai falar, né? Já... Antes do da dia. gente, não, antes da gente ir. É muito comum hoje em dia, antes da gente ir falar, amanhã vai ter uma janela, treino aberto por 15 minutos, depois de treino, coletiva com o Everton Ribeiro. Esse é no dia anterior. Isso nas últimas vezes já aconteceu. A gente já sabia que o Davi ia falar, que o Everton ia falar no Flamengo. Mas então no passado, antigamente, quando tinha coletiva todo dia, né? Não se avisava. Cansamos de chegar e ver quem vai falar. A gente falava, puta que pariu, cara. Vai sair nada daqui. Aí, tipo, às vezes acontecia coletiva. Olha... Eu já vi. Não, teve uma coletiva recente. Acho que eu posso falar, porque Pode. não é problema nenhum falar isso. Mas foi na pandemia. Uhum. Aí era... virtual, todo mundo de casa, montava o videozinho, Sim. a gente entrava na sala lá do coisa e ia fazendo as perguntas. Foi a apresentação do Kennedy no Flamengo. E assim,
Tinha muita gente na sala, muita gente. Sei lá, deve ter sido umas 20 perguntas na coletiva. E durou 8 minutos. Que o Kennedy fala Porque mal pra Não, porque o Kennedy, ele respondia muito rápido. Tipo, Kennedy, o que você achou de chegar no Flamengo e tal? Aí o Kennedy falava, tô muito feliz, muito bom, vai ser ótimo. Próximo. Aí não conseguia, entendeu? E foi muito difícil. Então acontece, porque isso, assim, é do jeito do jogador, da personalidade. Como tem coletiva que tu fala assim, meu irmão, olha esse cara, ele dá 15 minutos de resposta numa pergunta. 3 pessoas vão perguntar aqui. Então, assim, é muito isso. Tem uns que falam muito rápido. Esse caso do Kennedy, todo mundo conseguiu fazer pergunta e a coletiva teve um total de 8 minutos, 12 minutos, porque ele era muito curto nas respostas. E outros, tu vai lá, o cara fica devagando, e dando volta. Na zona mista, quando o cara tá saindo ali, tem uma porrada de repórter que é mãozada lá e tal. É por força bruta, por chegar mais cedo? Como é que a pessoa consegue garantir entrevista? Cotovelada? Pra pegar o lugar, correria, tipo, fica todo mundo lá na filinha, abriu a porta. Brum! Ontem mesmo, eu falei pra ele, eu tava com aquela, Tipo metrô. aquela mochilinha de rodinha da TV, Aham. eu falei pra ele, eu bati com isso aí aqui na canela de 1,5, porque assim, as pessoas, quando abriu pra entrar na zona mista, as pessoas saíram correndo, tipo, elas só estavam olhando na altura do olho aqui, não estavam vendo a mochilinha embaixo. Então o nego veio bicando a mochila, tropeçando, e eu firme, segurando pra não cair igual em aeroporto, quando a gente deixa a mala cair assim. Aí é isso, aí a gente chega lá, tem os espaços separados, TV detentora, TVs não detentoras, rádio e mídia alternativa. E aí cada um vai lá, se encaixa no seu lugar, e aí a gente vai se ajudando, os cinegrafistas vão tentando botar, entra mais um aqui, um segura o microfone pro outro, isso é muito comum, às vezes um repórter tá mais distante, aí dá o microfone, aí se segura 2, então a galera se ajuda muito, mas é no peito, na raça pra tu perguntar, porque se você for aquela pessoa que, deixa eu ficar aqui esperando o meu momento, todo mundo, o cara vai embora e tu não perguntou. Então tem isso da pessoa, se a pessoa for mais forte, mais alta, tiver a voz mais rápida, mais alta, a pessoa consegue fazer. Eu não sou mais forte e mais alta, mas Mas é mais arisca. Eu vou. Tipo, acontece. Ontem a gente tava na zona mista, o Marinho chegou, e o Marinho sempre um cara muito educado, e tava aquela muvuca, Marinho falou, primeiras damas. E aí eu, tipo, perguntei, todo mundo meio que entubou. Mas, no geral, não tem muito isso de, vão começar as mulheres, porque... Não tem isso. É todo mundo junto. Sim. E vambora, e é isso, é ganhar o grito. Existe jogador que marca repórter? Tipo assim, porra, esse maluco aqui fala mal pra caralho de mim, então eu não vou mais dar entrevista pra ele. E você já viu aconteceu contigo ou já viu algum caso muito claro? Comigo nunca aconteceu, mas existe isso, assim, já teve debates de jogador com repórter, a gente, não preciso falar nomes aqui para não expor ninguém, mas a gente sabe, né, esse próprio elenco do Flamengo já teve problemas com alguns jornalistas e, inclusive, fez uma live no campo lá do Morumbi depois do jogo pra rebater. Então, assim, existe. Às vezes os jogadores não gostam, acham que tá dando uma informação que, na visão deles, não corresponde ao que é o ambiente, ou tá pegando muito no pé. Isso acontece não só com jornalistas, mas hoje muito com a mídia alternativa, porque acabam sendo caras que falam mais diretamente, mais abertamente, do lado trazendo do pouco de paixão também por causa da torcida, e aí causa essa estranheza e jogadores não querem falar, não gostam, e isso é comum, assim. O repórter tem que opinar menos? Sim, na minha visão, sim. Pra manter uma relação com o clube? É que a nossa função não é opinar, a nossa função é informar. Hoje em dia acaba sendo meio híbrido, porque, por exemplo, antes da gente entrar no ar aqui, eu tava no de placa. Eu vou trazer informações sobre o Flamengo, mas eles me pedem pra opinar também, pra dizer a sensação que eu tenho do ambiente, pra eu trazer a minha opinião do que eu tô vendo nas coisas. De opinar, ou você... Assim, não, cara, o que eu gosto mesmo é de informar? Eu gosto de informar. Eu acho importante opinar, às vezes, mas eu gosto mais de informar, é o que eu gosto de fazer. Mas eu sei que é uma tendência e que naturalmente se trilha esse caminho. O Vitor Sérgio brinca comigo muito falando, você já é o melhor comentarista que muito comentarista, já tá comentando, vai tirar meu lugar. Ele brinca comigo com isso porque é natural, né? É um caminho que você vai trilhando, ainda mais quando você tá muito tempo num lugar. Eu cubro o Flamengo desde o fim de 2016, então eu conheço muito daquilo. Então, naturalmente, eu vou falar, não só informar, mas trazer um pouco da bagagem que eu tenho de estar vivendo naquele ambiente há muito tempo. Mas tem que se tomar muito cuidado, porque a função do repórter é informar. Então, por isso que as pessoas
ficaram pé da vida comigo no lance lá do gramado. Ah, porque você tinha que ter falado, explicado e dado a sua opinião. Você acha que o gramado aqui realmente é ruim? Eu não sou paga pra dar opinião, eu sou paga pra informar. Eu dei as informações e eu não sou analista de gramado, eu não sou especialista em grama, nem em departamento médico. Então, por aí que tem que ter o cuidado, né? Na questão da manutenção da relação com os clubes, você uma vez opinando, você tá colocando em xeque ali, em risco, a tua relação de estar lá. Porque se você falar, o Flamengo hoje é uma bagunça, se você for amanhã, as pessoas vão ver. Existe esse cuidado também pra quando você opinar, você fala, caralho, mano, eu não posso também ser tão incisiva nas críticas, porque amanhã eu vou estar lá e vou ver os caras que eu tô falando mal aqui no olho. Não, eu acho que não tem problema nesse sentido se forem críticas construtivas, se forem críticas sobre o que de fato tá acontecendo. Não dá pra eu chegar e falar, fulano de tal é safado, fulano de tal é mimado, fulano de tal não tem caráter, olha o que tá fazendo, é um vagabundo. Esse tipo de coisa não dá. Não dá pra você atacar as pessoas pessoalmente. É uma crítica ao trabalho, é a sua opinião. O Vitor me rebateu numa entrevista lá que eu falei que o Flamengo não tinha, que na minha opinião, o Flamengo tinha feito um jogo muito abaixo contra o Alcas e ele respondeu falando, eu não acho que foi tão abaixo assim, eu respeito a sua opinião, eu acho que foi um bom jogo e isso é natural. Vai ser a minha opinião sobre o trabalho dele, assim como ele vai ter uma opinião sobre o meu trabalho e o importante é dar opinião com respeito. Não ultrapassar essa linha do respeito que é partir pro pessoal, atacar o cara, falar, ele é um acomodado, ele não sei o quê, tá desmotivado, né? Porque assim, é muito subjetivo. E é muito ruim você... Eu não vou querer, se um dia eu, por um acaso, vier aqui e fizer um trabalho ruim ou errar alguma coisa numa transmissão, eu não vou querer que fale, eu errei essa informação porque eu sou uma vaca, como botam na rede social. Não é isso. Então, assim, eu acho que alguém pode chegar lá e falar, acho que a Monique não foi bem na transmissão hoje, ela não fez uma pergunta, não foi bem na pergunta que ela fez no pós-jogo, acho que a Monique não foi bem na hora de dar essa informação, ficou confusa e tal, e isso aí é do jogo, entendeu? Embora a gente, às vezes, fique mal com críticas, é do jogo. O que não pode é você atacar o pessoal. Então, acho que essa linha do respeito é que tem que ser sempre mantida e quem tá do outro lado entende. Isso eu posso te garantir. A pessoa não pega pinimba com você se ela vê que você está fazendo um trabalho correto, que você não tá levando pro pessoal, que você não tá fazendo perseguição, que você tá apenas opinando, fazendo seu trabalho. Você tem alguma coisa, assim, bizarramente foda que você viu no bastidor e que te marcou? Que você fala, cara, eu tô aqui porque eu sou repórter, uma coisa que você ficou muito chocada? Em que sentido, assim, de... De espetáculo, ela fala, cara, não tô acreditando que eu tô presenciando isso aqui. Que as pessoas no mundo não viram, mas eu vi e eu tô vendo isso aqui. Deixa eu pensar, eu acho que... Acho que sempre que tem uma grande conquista, uma coisa, você poder viver o ambiente assim, você... Acho que várias coisas já são privilégios nossos, né? Quando você tá numa Copa do Mundo, num ambiente, cobrindo a seleção, acompanhando de perto os melhores jogadores do planeta, você, em determinados momentos, eu paro, em vários treinos da seleção lá no Catar, eu parava e falava, cara, isso aqui é muito foda, tem que guardar pra toda a eternidade, porque todo mundo daria tudo pra estar aqui. Isso aqui é a maior paixão do nosso país, que é o futebol, a seleção nacional, as pessoas dariam tudo pra estar vivendo isso aqui, então eu procuro guardar muitas memórias dos momentos, assim, sabe? Eu vejo coisas simples. Esses dias eu fiz um videozinho lá numa das minhas redes sociais mostrando o que acontece no Ninho do Urubu num dia de apresentação, num dia de, sei lá o que era. Aí eu fiz lá um videozinho mostrando coisas básicas dos bastidores, como é o ninho por dentro, o que tem na sala lá de imprensa pra gente comer, como que é quando a gente vai pro campo. Era um dia de treino normal. E a quantidade de comentários, Pedro, falando assim, tipo, caralho, esse é o sonho da minha vida, eu daria tudo pra estar aí, eu queria muito conhecer, eu queria viver esse ambiente. Outro dia eu postei um videozinho com uma caixa de bagulhos que eu guardo em casa lá de cobertura. Credenciais velhas, cachecol que eu ganhei, PIN, ingresso antigo, cartão de zona mista, cartão de hotel que eu fiquei em viagem maneira que eu guardo. Depois fiz um videozinho. Os comentários é isso. Daria tudo pra ter isso, não sei o que, isso é muito maneiro. Pô, eu quero viver um dia isso, quero ser jornalista. Então, assim, tem muita gente que daria tudo pra estar vivendo. Então, acho que tudo é um privilégio. Mas, por exemplo, eu acho que o que eu vivi no Mundial de Handball de 2013 é algo que eu nunca vou viver de novo na minha carreira, que é um esporte coletivo do Brasil ganhar um título mundial inédito, um esporte sem investimento, sem visibilidade no país, da forma como foi, ganhando de uma seleção europeia dentro da casa delas, com 30 mil pessoas num ginásio. Acho que aquilo ali foi um privilégio, que poucas pessoas vão viver isso, algo parecido na vida.
E foi incrível, assim. E ali eu acompanhava de bastidores mesmo, porque quando a gente começou a fazer a seleção feminina de handebol, eu viajei pra Áustria com elas, eu fiquei no mesmo hotel, eu fazia as refeições com elas, eu ia pro treino com elas, a ideia era eu ficar uma figura de bastidores vivendo como era uma rotina de um atleta de handebol. Então eu criei uma intimidade, passei a conhecer coisas dos... Por exemplo, eu estava dentro da sala, numa reunião, em que ali era véspera do Pan-Americano de Guadalajara. Eu estava dentro da sala numa reunião em que o treinador comunica quais jogadoras daquele grupo seriam cortadas, que era um grupo maior, né? Tipo, sei lá, 16 e pro PAN iam 14, e eu tava na sala na hora que o Morten comunica às jogadoras quem seriam as 2 cortadas que não iriam pro PAN. E aquilo ali eu não podia compartilhar em detalhes externamente, mas é, tipo, bizarro, sabe? É algo que eu cubro muito no dia a dia do esporte olímpico, eu cobria de ver, tinha um grupo de X no vôlei e vai embora tal, isso aconteceu, teve polêmica na Olimpíada. Aí tu fica imaginando como é, e eu tive a chance de viver aquilo ali, de estar dentro da sala quando ele faz o corte. Então, acho que o handball em si trouxe pra mim uma vivência de dentro que foi muito importante pra eu conhecer mais a fundo o esporte e que foi incrível na minha carreira. Você, sendo repórter, você tá o tempo todo com as figuras principais do esporte, que são os atletas, né? Então você vê direto jogador brabo, atletas fenômenos, e toda hora. Quando a gente não é acostumado a ver isso, quando a gente vê alguém assim na rua, tu fica... Meu Deus do céu, aquela pessoa, que isso? Você perde completamente isso? Perde um pouco. No início, assim, a primeira vez que eu entrevistei o Bolt, caraca, o Bolt. Depois, na sequência, eu fiz várias outras coisas com o Bolt. É o cara. É o Zico, gente. É o exemplo do Zico. O Zico Tipo, é uma coisa que acontece antes de eu comigo, começar a trabalhar com isso, eu falava, meu Deus, cara, o Zico. Primeiro dia que o Zico entrou aqui, eu tenho até a fotinho lá no terceiro andar, era tudo diferente. Fábio Medeiros que tirou essa fotinho, entrevistando o Zico, aquilo ali. Eu voltei pra casa paralisada, eu contava pra todo mundo e tal. Hoje em dia, tipo, é meio foda, né? Tu pensar assim, não é que perdeu o encanto, mas... é que, tipo, é normal. A gente foi fazer uma viagem da Europa League 2015 Champions, o Zico tava com a gente, e aí a gente tava num hotel lá na Polônia, que todo dia quando chegava no quarto tinha um chocolatinho no quarto. E aí eu, obviamente, comia meus chocolatinhos no momento que eu chegava. O Zico não, ele guardou todos os chocolatinhos dos dias. E aí quando a gente pegou o voo pra ir da Polônia pra Alemanha pra fazer a final da Champions de 2015... ele tava sentado logo na primeirinha poltrona do avião. E a nossa equipe foi entrando e passando pelo corredor do avião pra cada um ir pro seu lugar. E aí, cada um que entrava, ele falava, chocolatinho? Chocolatinho? Ele não tem Aí ele foi, como, tipo, né, dando cara? um chocolatinho pra cada um dos que ele guardou todo dia do hotel. Eu sentei na minha cadeira e falei, caceta, vou comer um chocolatinho que o Zico me deu. E era o mesmo que eu tava comendo no hotel. Mas, porra, o Zico guardou aquele chocolatinho e distribuiu pra gente. Então, assim... vai se tornando cada vez mais Corriqueiro. natural, porque é o ídolo, aquela figura da coisa inalcançável que quando você passa a conviver, tem os dois lados, né? Tem gente que passa a conviver com uns ídolos e fala assim, porra, o cara era meu ídolo, fui conviver com ele, o cara é um babaca e tu perde. Mas no geral, assim, é transformar essa idolatria, essa coisa inalcançável, numa relação que tu fala, pô, ele é uma pessoa normal. E aí tu vai se encantando mais pela pessoa, e o Zico era muito isso, chocolatinho. Então, em relação ao esporte, porque a gente trata o esporte como se fosse uma coisa meio que sagrada, né? Caralho, hoje tem jogo, Você perde essa percepção de magia do esporte e encara mais como um trabalho? Não, isso não. Eu me emociono sempre, eu fico nervosa, eu fico tremendo, eu choro no Mundial de Handebol. Eu chorei muito. Em vários outros momentos eu chorei, eu fico nervosa, fico passando mal. Teve um episódio de um jogo super tenso que eu tava com o Fernando lá no Beira-Rio, na reta final do Campeonato Brasileiro de 20, que foi disputado em 2021. A gente tava fazendo o jogo Inter e Corinthians e no Morumbi Flamengo tava jogando com São Paulo e da combinação desses dois jogos ia sair o campeão brasileiro daquele ano, era o último jogo. E eu acho que o estádio sem torcida, ele traz um ambiente de muita tensão. Eu, pelo menos, de desespero. Aquele silêncio, aquele vazio, a gente sentado na arquibancada do Beira-Rio, na reta do gol que o Edenilson faz o gol e é impedido ali no final do jogo. Era um clima de tensão tão absurdo, porque eu estava na transmissão do arquibancada, ouvindo eles narrando
o nosso jogo, trazendo informação do Flamengo e São Paulo, tudo ao mesmo tempo, o ambiente, a tensão. Na minha frente, os jogadores do Inter já estavam em pé, eu me lembro, o Rodinei na época estava no Inter, ele já estava dentro do campo, em cima de uma mureta, tinha um ambiente de tensão absoluta, mais do que tu tá ouvindo na transmissão. Em determinado momento eu olho pro meu reloginho, o meu batimento estava 182, parada. Eu falei várias vezes, pergunta pra eles, eu já falei várias vezes pra eles, Fernando, minha identidade está dentro da minha bolsinha, se eu passar mal, não me deixa morrer aqui, me socorre, esquece o trabalho, me socorre e me leva pro hospital, porque não tem como tu não se envolver, cara, não tem como tu não ficar num clima de tensão, como tu não viver aquilo, isso acontece com todos os clubes que eu cubro, com todos os esportes. Por isso que eu chorei no Mundial de Handebol. E lá com São Paulo, na final do Paulistão do ano passado, foi um clima super tenso, assim, pra mim, naquele segundo jogo. Porque tu vive aquilo. E, assim, eu costumo dizer que eu torço pra tudo que eu cubro. Pô, eu fui fazer o Paulistão, me deram a missão, você vai acompanhar pro São Paulo. A galera começa a falar, você tá virando meio tricolor, hein? Não sei o quê. Porque eu quero chegar na final do Paulistão. Eu quero estar lá na final do Paulistão trabalhando. Pra eu estar lá na final, o São Paulo tem que estar na final. Então eu assisto todos os jogos do São Paulo, eu torço. Eu comemorei um gol do São Paulo contra o Santo André na minha casa, num jogo que eu não estava fazendo no ano passado, que meu marido abriu a porta do escritório, saiu na sala e falou... O que tá acontecendo? São Paulo, porque o São Paulo tava na merda no início do Paulistão do ano passado, podendo até não se classificar pro mata-mata, e eu me envolvo com as coisas que eu faço, então isso é muito natural. Então, essa magia, essa emoção, qualquer jogo, tensão do ambiente, a gente fica tenso junto, a gente vive aquilo ali, não tem como tu descolar. Se tu é apaixonado pelo esporte, se tu gosta de esporte, tu não consegue descolar. Mas com ídolo é diferente porque tu passa a ter uma relação próxima. E é uma coisa pessoal, né? O esporte é um todo. Né? Qual é a pior parte de ser repórter? Hoje em dia, pra mim, a pior parte de ser repórter é a exposição. A exposição é muito ruim. Me faz mal ler comentários maldosos e ver pessoas me xingando e ver que as pessoas estão sempre prontas pra pegar qualquer coisa que você falou pra tentar te destruir, te diminuir, te abalar, te machucar. Então, assim, é meio paradoxo, assim, pra mim, porque ser repórter é muito bom, a exposição é muito boa também. Ela te traz muitas coisas boas e a gente não vai negar que o fato da gente ser conhecido nos abre portas e nos traz facilidades que muitas pessoas queriam ter. Uma dessas é ter contatos com os nossos ídolos, viver perto dessas pessoas. Tipo, tem a história que eu contei recente do dia que o Gabigol voltou no avião, sentou do meu lado e a gente veio conversando. Ele gravou um áudio no grupo de WhatsApp dos amigos aqui da TV, brincando. Então, são privilégios que a gente tem, que o fato de trabalhar com isso, de ser repórter, de ter essa exposição, são privilégios que essa profissão traz pra gente. Mas o outro lado o outro lado da mesma moeda. A exposição é muito ruim. Você não consegue, por exemplo, eu não consigo ir ao estádio ver o meu time e usar a camisa do time, eu tenho que me policiar com tudo que eu falo, com tudo que eu posto. Eu tenho que, mesmo que eu não tenha feito nada de errado, se as pessoas interpretarem assim, elas vão me xingar e vão me atacar. A gente tá sempre muito exposto e isso faz muito mal, né? A gente vive momentos de crise interna, de sofrer, que as pessoas não imaginam que a gente tá vivendo, porque esse lado da exposição traz um pouco disso. Então, assim, é uma escolha, e eu escolheria todos os dias fazer o que eu faço hoje, mesmo com as consequências e com um lado negativo, mas acho que a pior parte, sem dúvida, é a exposição e essa onda de ódio que envolve também um pouco a nossa profissão. E pra encerrar, qual é a melhor parte? A melhor parte é você ter a chance de estar nos melhores eventos esportivos do mundo, vendo de perto, dentro do campo, muito próximo, conhecer os caras mais fodas do mundo e mulheres mais fodas do mundo em todos os esportes, viajar muito. Eu hoje já viajei para 27 países, boa parte disso foi por causa do meu trabalho, então, assim, é uma bagagem absurda de vida, de conhecimento, de cultura, de pessoas. Você cria uma lista de relacionamento, assim, um network absurdo. Você conhece gente de tudo que é canto. E fora a magia de contar a história, de vivenciar, de presenciar a história. Daqui a 20 anos eu poder contar pro meu filho que eu estive naquele momento com aquele cara. E, assim, isso são muitos privilégios. E acho que viver essa história de perto, estar próximo desses ídolos, para quem gosta de esporte, que é o meu caso, é certamente a melhor parte da minha profissão. Monique,
Tamo junto. Porra, entrevistaça. Obrigado. Você é muito pica no que você faz. E espero que Obrigada. a gente trabalhe junto durante muito tempo ainda. Com certeza. É nóis. Com certeza. Vamos fazer muitas coisas, assim. A gente fez essa cobertura da Florida Foi Cup, irado. foi a primeira que a gente fez juntos e foi muito Foi maneiro, maneiro. né? Foi muito legal. Muito porque tinha um parque de diversão lá também. Então Também, Tá chegando esse ano, hein, PNT? Vambora, vamos querer, porra! já anunciaram aqui Tô os clubes que ligado, vão tô tá lá. ligado. Mas foi muito maneiro e, assim, tomara que a gente possa viver outras coberturas como essa e tá sempre junto aí É nessa. nóis, Monique, ó. Boné é seu. Tamo junto, Eu rapaziada. sou muito boné, Tu né? é boné, né? Eu sou muito boné. Aprendi isso lá na Florida Cup, eu sou muito boné. Vida! Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, é nóis. Vida.